Bom dia, família Smart, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí com mais um Smart Responde, toda terça e quinta, nosso compromisso semanal com vocês aqui de trazer conteúdo de qualidade de leilão de imóvel. Então, o conhecimento sempre vai ser o ativo mais valioso, que vai render os melhores frutos, os melhores dividendos. Não sou eu que estou falando, alguém famoso aí já falou, só estou replicando aqui. Então, busque sempre investir em você mesmo. Faça curso, busque conhecimento. Esse investimento é o melhor de todos. O que você aprendeu é seu para sempre, ninguém tira e vai fazer você uma pessoa cada vez melhor. Então vamos lá, galera. Começar aqui, primeira pergunta que tem aqui na caixinha. Vou perguntar e vou alternando com perguntas de vocês também. Então coloca aqui se tiver alguma dúvida que a gente responde. Primeira pergunta aqui da Raíssa Teófilo. Vocês arrematam imóvel que o edital não garante pela evicção? Bom, boa pergunta, né? Um dos pontos importantes que tem que olhar ali no edital é a evicção. O que é a evicção? A evicção é quando, por exemplo, A vende um imóvel para B. Só que depois que B comprou o imóvel, depois que ele já transferiu a propriedade, já está com ele, há uma decisão judicial dizendo que A não era dono do imóvel por algum motivo. Então B, que comprou de boa fé, que não estava sabendo de nada, tem que ser ressarcido. Ele vai perder o imóvel, então ele tem que ser ressarcido desse valor que ele despendeu ali para a aquisição do imóvel. Não só o valor do imóvel em si, mas todos os custos com escritura, com registro. Então a evicção nada mais é do que isso, né? A perda da propriedade em virtude de uma decisão judicial ou até mesmo administrativa, em que, com base num fato anterior, quem te vendeu perde a propriedade. E como é que isso aplica em leilão de imóvel? É comum em banco, né? Alienação fiduciária. O devedor está pagando as prestações, deixa de pagar, o banco retoma. Aí leva a leilão, consolida e leva a leilão. Aí tem o primeiro leilão, o segundo leilão, não vendeu, para venda direta, você compra lá em venda direta, só que tem uma ação do devedor em andamento, questionando esse procedimento de consolidação. Ele está falando, o procedimento foi feito de forma errada, não seguiu ali o que a lei prevê, não houve intimação, a intimação não foi dentro do prazo, não foi intimação pessoal, não recebi intimação nenhuma, não fui intimado para pagar a prestação em atraso, não fui intimado da data do leilão, então tem um vício. Aí na hora que tem esse vício, pode ser anulado essa alienação. Aí o arrematante, que não tem nada a ver com a história, ele não pode perder o imóvel e também perder o dinheiro que ele investiu. O nosso direito, ele tem um princípio básico ali, que ele veda o enriquecimento sem causa. Imagina lá, o banco perdeu a propriedade, aí retoma o financiamento com o devedor anterior. E ainda fica com o dinheiro que você pagou para ele. Tá errado, né? O banco tá ganhando aí praticamente 2 vezes, né? Tá com o imóvel lá, volta ao financiamento, continua a receber as prestações do devedor e ainda fica com o dinheiro que você pagou. Não, isso tá errado. Então o direito veda esse enriquecimento sem causa. Então o edital vai prever lá a cláusula de evicção. É sempre importante olhar no edital a cláusula de evicção, que vai te proteger desses casos. Agora, o Código Civil diz que essa cláusula de evicção, as partes podem restringir o seu efeito, aumentar o seu efeito e até excluir esse efeito. Então tem que olhar o edital direitinho lá, o edital ele vai dizer exatamente o que se garante em caso de evicção. Vamos devolver o valor do lance, corrigido pelo índice tal, eventuais despesas com cartório, ITBI, vai estar lá bem especificado. Se vai devolver eventual benfeitoria ou não. E normalmente o banco ele só vai te devolver após o trânsito julgado. Se tem uma ação lá, o devedor ganhou uma ação contra o banco perdeu a propriedade, mas não transitou julgado ainda. Então ele vai esperar o trânsito julgado para poder fazer essa devolução. Agora, a Raíssa pergunta se um edital não garante pela evicção. Diz que não se aplica a evicção se a gente participa. Olha, é muito difícil, eu acho que eu não vi nenhum aqui edital até hoje que fala que não se aplicará aí a evicção, né, que não vai garantir, caso ocorra a evicção, esse retorno, que até algo pouco ético, né, não é algo comum
o banco vai ficar com dinheiro ali? Na verdade não vai, né? Tem outros meios além da evicção, você pode entrar com outro tipo de ação para ter esse dinheiro de volta. Mas assim, é muito raro, eu não me lembro aqui de nenhum edital que tenha essa previsão excluindo a evicção. Mas pode ser que algum banco tenha colocado. Inclusive, né, na ausência dessa previsão no edital, se o edital não falar nada, presume-se que aplica a evicção que está prevista no Código Civil. Então, se não fala nada, ela se aplica. Agora, ele pode falar, aumentando um pouquinho, diminuindo, fazendo os ajustes ali. Agora, retirar totalmente, eu nunca vi, é raro, mas mesmo que tenha, não quer dizer que o arrematante não possa reaver esse dinheiro por outro modo, que não existe só essa ação. O cara pode entrar com uma outra ação aí, pedindo aí uma indenização por esse valor que ele aplicou. Então, galera, vou para a próxima pergunta. Otávio França. O que olhar no edital? Bom, a gente estava falando aqui de evicção, né? Então, uma das primeiras coisas que deve olhar no edital é a cláusula de evicção. O que tem lá falando sobre evicção? A gente já explicou, né? Olhar o que garante, eventual benfeitoria, se garante, se não garante, o que devolve, qual o índice de correção que usa para devolver. Agora, muito importante mesmo é a responsabilidade pela dívida de IPTU e condomínio. Não tem como participar de um leilão sem olhar essa previsão no edital, que é algo importante. Normalmente são as maiores dívidas ali que acompanham o imóvel, elas são chamadas de caráter próprio terreno, quer dizer, própria da coisa, né? Próprio do imóvel. É uma dívida que não é da pessoa, é do imóvel. Então tem essa diferença, né? A dívida da pessoa vinculada ao CPF, como por exemplo uma conta de água e luz, não pode passar para o arrematante, porque ela não é do imóvel. O que pode vir a passar para o arrematante é a dívida do imóvel, dívida de IPTU e condomínio. E como é que você vai saber se vai passar ou não para o arrematante? Tem que ler o edital. O edital vai ter lá falando da responsabilidade do arrematante e vai ter lá se o arrematante é ou não responsável por essas dívidas. Então pode ter 3 cenários aqui, né? O mais tranquilo, o mais claro, o edital fala expressamente, sem nenhuma dúvida, que caberá eventuais dívidas de IPTU e condomínio ao vendedor, ao alienante, ao banco. O próprio leilão judicial fala lá que não vai se aplicar, não vai passar a responsabilidade para o arrematante. Aí tranquilo, é o melhor cenário, isenta da responsabilidade e é bem claro e expresso. Então, primeiro cenário, tranquilo. O segundo cenário, o edital ele cita que tem a dívida. Olha, existe dívida de condomínio de 100 mil reais, mas ele não fala nada de quem é responsável. Nesse sentido, quando o edital ele cita, mas não fala nada, a jurisprudência, né, dos tribunais superiores, né, do STJ, dizendo que como o arrematante tomou conhecimento da dívida, a responsabilidade pelo pagamento é dele. Então, se citou, assume isso como a regra. Aí você pode questionar o leiloeiro se é esse o entendimento mesmo, o que o leiloeiro quis dizer com aquele edital, para você ter uma segurança maior, porque às vezes é uma dívida grande, fica um negócio inseguro, e citou, não falou nada de quem é o responsável. STJ tem várias decisões dizendo que vai caber ao arrematante. Então é um negócio que é um pouquinho perigoso de entrar sem você ter um respaldo ali oficial do leiloeiro dizendo, não, tá aqui, eu citei, mas a responsabilidade não é do arrematante. E um outro cenário é o edital totalmente omisso. Não fala que tem dívida de IPTU e condomínio, nem fala de quem é a responsabilidade. Primeiro, esse edital já falha, né? Porque o edital ele tem que citar dívidas de IPTU e condomínio, né? O Código de Processo Civil lá diz o que o edital tem que ter. Então o edital tem que ser completo, tem que falar, ó, existe dívidas de IPTU e condomínio desse imóvel. Se não falou nada, ele já está errado, começou mal. Aí não falou nada, você não tomou conhecimento da dívida, fica uma questão ali meio estranha, né? Se você for aplicar a lei, na teoria, né? Tem a previsão expressa lá do Código Civil e do Código de Processo Civil, perdão, do Código de Processo Civil e do Código Tributário Nacional, que diz que esse valor da arrematação que você está pagando, ele já vai ali ser o responsável por pagar as dívidas de IPTU e condomínio, não vai passar nada para o arrematante, né? Ele usa um termo, subroga, né? Que a dívida de IPTU e condomínio subroga no valor do preço. Então, quer dizer, teoricamente não vai pagar nada ao arrematante, seguindo a literalidade da lei, mas a gente já sabe que na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Então, o edital ele pode mudar alguma coisa e tem se sobreposto à lei, né? Por incrível que pareça,
tem valido previsões expressas do edital que contraria a lei. Então, se o edital é totalmente omisso e há dívida, o comportamento mais prudente é formalizar essa dúvida para o leiloeiro, WhatsApp, e-mail, para que você tenha certeza e lá na frente, se ocorrer alguma coisa, você tem como mostrar que você diligenciou a dívida de boa-fé e o leiloeiro informou que essa dívida não era sua. Inclusive, você pode até pedir ali para, dentro do possível, ele colocar no auto de arrematação essa informação, né? Que a arrematação é livre de ônus de IPTU e condomínio para você ficar seguro. Então, se tiver totalmente omisso, é importante reforçar ali, porque teoricamente não assumiria, mas pode ser uma dívida grande e a gente não sabe as decisões que podem sair na justiça. É importante se calçar e pegar aí um meio de prova que comprove aí que você tomou conhecimento, perguntou ao leiloeiro, o leiloeiro informou ali que não seria sua responsabilidade. Beleza? Então vimos aí que tem que olhar a cláusula de evicção, as dívidas de IPTU e condomínio. Outra coisa importante é forma de pagamento. Olhar lá no edital que vai dizer se é possível o financiamento ou não, e quais as condições, e se é possível em leilão judicial o parcelamento. Pode parcelar? Em quais condições? Como é que funciona o parcelamento? O edital que vai dizer também. E o edital também é responsável por trazer toda a regra do jogo. Tudo que for aplicado ali, sanção, multa, prazo de pagamento, vai estar no edital. E muito importante, tem que listar eventuais ônus e gravames que tenham na matrícula. Se o imóvel tem lá uma hipoteca, o edital tem que falar. Se o imóvel tem um usufruto, o edital tem que falar. Então, tudo isso que pode causar alguma preocupação, algum receio para rematante, o edital tem que trazer expressamente sob pena de nulidade. Se o edital não for claro ali, não seguir o que está previsto no Código de Processo Civil, que diz lá o que tem que ter o edital, pode inclusive ser anulado. Então são coisas importantes que você tem que olhar no edital, né? Forma de pagamento, responsabilidade das dívidas de IPTU e condomínio, ônus e gravames e também a cláusula de evicção que a gente falou aí no início, para você poder entrar no leilão seguro. Não tem como entrar no leilão sem ler o edital. Aí é como você pegar um carro para dirigir com uma venda, né? Provavelmente não vai dar certo. Então leia o edital. Com o tempo vocês vão se familiarizando. Tem edital que é pequenininho, tem edital que é um pouco maior, mas na prática a ideia, o modelo é o mesmo, não foge muito não. Vamos lá, MA Pereira 11. O imóvel foi a leilão extrajudicial, ou seja, leilão aí de banco, de alienação fiduciária. Mas dias antes, teve um leilão de direitos do mesmo imóvel. Como fica? Então isso aí tem acontecido demais. Como é que ocorre isso? Existe lá um financiamento em andamento, a pessoa alienou o imóvel para o banco, pegou o financiamento, está pagando, o imóvel está em nome do banco. Se ela deixar de pagar, o imóvel é retomado e é levado a leilão. Agora, essa pessoa deixou de pagar tanto a prestação do financiamento quanto o condomínio. Deixou de pagar o condomínio vai executar, né, vai entrar com uma ação contra o devedor. Não é contra o banco. A responsabilidade pelo pagamento do condomínio é o devedor. O devedor ele não tem a propriedade do banco, do imóvel, perdão. Ele tem direitos. Direito é decorrente desse contrato aí de financiamento, de alienação fiduciária. Então ele não tem a propriedade, não pode ser penhorado o imóvel. Vai ser penhorado ali os direitos. Inclusive teve decisão aí recente do STJ reforçando esse entendimento, né? Vai penhorar os direitos que esse devedor tem sobre o imóvel. Então vai ser levado a leilão de direitos. Quem arrematar nesse leilão vai arrematar, na verdade, não é o imóvel, são os direitos desse contrato, ou seja, é a posição contratual que esse devedor tem. Se esse devedor lá tem que pagar ainda 30 prestações, você vai assumir esse saldo do financiamento. Agora terão 2 leilões em andamento, né? Um de condomínio e o outro da alienação fiduciária. Na hora que consolida a propriedade e que é levado a leilão, então praticamente esse direito ele não existe mais. Esse leilão do direito ele tem um valor econômico zero, porque praticamente acabou ali, rompeu o vínculo que o devedor tem com o imóvel. No máximo, o que pode sair desse direitos aí é eventual saldo do sobejo, né? Se a dívida, o valor da dívida era 100 mil, vendeu por 120, aí tem 20 mil ali que passaria para o devedor. É um crédito do devedor.
esse crédito está penhorado. Aí esses 20 mil que vai passar para quem arrematou os direitos. Então, quando tem 2 leilões em andamento, um de condomínio e outro da alienação fiduciária, tomar muito cuidado que se já ocorreu aí, ou está prestes a ocorrer da alienação fiduciária, quem está arrematando direito lá, praticamente não está arrematando nada, né? Então, tomar muito cuidado é algo que pode dar problema. Por isso que é importante aí checar se está tendo outro leilão aí em andamento ao mesmo tempo. Márcia Venturini pedindo para falar um pouco mais sobre indisponibilidade do imóvel na matrícula. Mas vamos lá, indisponibilidade é uma ordem judicial, normalmente decorrente ali de uma execução, para que a pessoa não desfaça do seu patrimônio, impossível ali, fraude à execução. O juiz determina que aquele imóvel está indisponível, ou seja, ele não pode ser alienado, não pode ser vendido, não pode ser permutado, não pode ser doado. Fica lá, vamos dizer assim, a matrícula fica trancada. Se o cara chegar lá com uma escritura de compra e venda, o registrador não registra, porque existe uma ordem judicial dizendo, não pode ocorrer a alienação desse imóvel. Agora, não pode ocorrer uma alienação natural. Agora, uma alienação forçada por ordem judicial, que é um caso do leilão judicial, aí não tem cabimento restringir. Então, quando é um leilão judicial e tem lá uma indisponibilidade, isso não vai impedir a aquisição, o registro do imóvel, porque a própria justiça, o próprio Estado ali exercendo ali o seu poder, o seu monopólio de aplicar a justiça, que está levando o imóvel a leilão. Então, nesse caso, pode sim ser registrado. O que tem que acontecer é depois você dar a baixa dessa indisponibilidade. Você vai ter que peticionar no processo do juiz que mandou esse imóvel ficar indisponível, dizendo, juiz, foi arrematado aqui, por favor, informe, oficie lá o cartório providenciando a baixa dessa indisponibilidade. Agora, pode ser que o registrador ele dê algum óbice para registrar, mesmo sendo de leilão judicial. Ele fala, não, tem uma indisponibilidade aqui, tem que primeiro baixar a indisponibilidade. A regra, se for seguir aí direitinho, tem um provimento do CNJ que diz que, para evitar esse problema, o ideal é que na carta de arrematação já viesse expresso lá dizendo que essa arrematação se sobrepõe à ordem de disponibilidade que está na matrícula, então não teria problema. Já vi casos de registrador devolver aí pedindo que antes se dê a baixa da indisponibilidade para depois sim poder registrar, né? Neto Badam, bom dia. Se o imóvel arrematado está alugado, como saber ou cobrar o que é do locatário, se não tiver vistoria de entrada? Obrigado. Bom, quando você arremata o imóvel e ele estiver alugado, a partir da carta de arrematação ali, ou às vezes até do auto mesmo, você já pode ter direito a receber esses valores. Então, a gente está com um caso aqui que teve um recurso, não tem nem carta ainda, né? Teve um recurso, aí já tem um auto de arrematação, a gente descobriu que estava alugado, entrou em contato lá com o inquilino, né? Normalmente o inquilino é de boa, né? Não é um cara que vai oferecer resistência, né? Em regra geral, quem vai oferecer resistência é o devedor, o proprietário. Conversamos com o inquilino de boa lá, ele passou inclusive o contrato para a gente, a cópia do contrato. Nós peticionamos no processo e falamos, juiz, tá com recurso aí, tá parado, mas enquanto isso, determine aqui que esse inquilino deposite esse valor do aluguel direto em conta judicial, para depois que resolver essa pendência aqui, caso se confirme a arrematação, esse valor venha para a gente. Então, na verdade, para saber o valor, não tem outra alternativa. Você vai ter que entrar em contato ali com o inquilino, ou até mesmo com o executado. Pode ser que o executado seja um cara de boa ali que facilite isso, né? Mas vai ter que entrar em contato ali ou com o próprio ex-proprietário, né, o executado, ou com quem está ocupando o imóvel lá, para negociar se você vai manter esse aluguel, se é interessante manter, ou se você vai fazer outro, ou se você se você quer vender, não quer nem manter essa locação. Lembrando aí que se estiver locado, a regra geral, a jurisprudência é que não cabe nem emissão na posse. Tem que seguir a lei do inquilinato, que seria ação de despejo. Aí é um pouquinho mais chatinho, mas normalmente, quando está alugado aí, resolve rápido. Quem está alugado não quer criar problema. E lembrando, né, que para poder essa locação, você ser obrigado a seguir esse contrato, ele tem que estar com cláusula de vigência devidamente registrada na matrícula. Aí você é obrigado
se esse contrato de locação está registrado na matrícula, você é obrigado, não tem como para onde fugir, a seguir a locação pelo prazo que está lá e pelo valor que está pactuado. Agora, a regra geral nunca está registrado, só está quando é empreendimento grande aí, né? Grandes empresas, grandes áreas, né? Para garantir ali aquele negócio. Aí normalmente há sim registro, mas pequenas atividades, pequeno comércio normalmente não, ou até a atividade residencial, né? Normalmente não tem esse registro. Ó, M.A. Pereira falando que vários editais dizem que o condomínio e IPTU subrogam no valor da arrematação, mas não mencionam quando o produto da arrematação não for suficiente para tal. Se ele fala que subroga no valor da arrematação, entende-se que não vai passar dívida por arrematante. Agora, tem casos que o leiloeiro faz ali meio que uma gambiarra, né? Ele fala, ó, subroga no valor da arrematação até o limite do saldo da arrematação. Ou seja, se passar, aí o que passar é dívida do arrematante. É uma construção meia doida aí, né? Mas se está no edital, você tem que seguir o edital. Então, fica atento. Subroga até o valor da arrematação, desde que o saldo da arrematação seja suficiente para quitar. Se não for, o que passar vai ser aí do arrematante. Então, fica atento aí. Na dúvida, sempre questione o leiloeiro. Paulo Henrique perguntando aqui, análise de crédito para quem está no exterior, correndo apenas no exterior. Como é que é? Bom, quem está no exterior... Aí tem dois casos, tem um cara que está no exterior, mas ele ainda tem renda no Brasil. Aí ele faz a declaração de imposto de renda dele normal, usa essa declaração de imposto de renda para aprovar eventual financiamento. Agora, se já está morando no exterior, em definitivo, né, rompeu o vínculo aqui com o Brasil, né, já é considerado não residente, aí ele nem faz mais a declaração de imposto de renda, que aí fica mais difícil comprovar se o cara está recebendo lá. É tudo em dólar. Mas há outras alternativas, né? Se você tem propriedade, se você tem movimentação financeira, extratos bancários de conta corrente ali, que demonstre o seu poder aquisitivo, que você movimenta muito dinheiro, aí também pode ser utilizado. Mas a gente sabe que há uma dificuldade, né? Em fazer esse financiamento, aprovar para quem recebe no exterior. Tem um aluno nosso que morava no Japão, agora ele voltou para o Brasil, né? Mas durante muito tempo ele ficou arrematando no Japão, e como ele tinha direto do Japão arrematando aqui no Brasil, como ele tinha dificuldade em comprovar a renda, o que ele fazia? Ele arrematava só em leilão judicial, buscando aí parcelamento, que não há necessidade de comprovação de renda. Então tente aprovar com o que você tem, com a documentação que tem. Se não der certo, aí tentar focar em leilão que aceite aí parcelamento. Bom dia, oficial de justiça pode citar o ocupante por WhatsApp? A justiça tem aceitado, já vi aqui em vários processos a citação ali, desde que haja prova de que a pessoa tomou conhecimento, a resposta ali, tudo tranquilo, já vi sim, a justiça tem aceitado. Provavelmente cada justiça aí deve ter um normativo próprio especificando em que condições, né, em quais condições poderá ser utilizado, mas é válido. A tecnologia está avançando, o direito tem que acompanhar a tecnologia, então sim, se é uma ferramenta que todo mundo usa hoje, tem sim sido aceito como forma de notificação, de citação, desde que haja prova que a pessoa efetivamente tomou o conhecimento, né? A Flávia Mendes pergunta, quando a Smart recorre à carta de sentença? Bom, galera, carta de sentença, para quem não conhece, ela substitui ali a carta de arrematação, né? A carta de arrematação é na justiça, judicial. Só que justiça, a gente sabe, é lenta. Às vezes você arremata e a carta de arrematação fica lá muito tempo para sair. Às vezes 2, 3 meses, às vezes 4, depende muito da vara. Em regra sai ali com 45 dias, normalmente não costuma passar disso, mas tem varas que o negócio atrasa. Então você não vai conseguir registrar o imóvel sem a carta de arrematação. A carta de arrematação, fazendo aqui uma comparação tosca, é como se fosse uma escritura de compra e venda, né? Ela é o título hábil para você levar para o registro, né? O documento que você vai levar lá no registrador de imóvel para poder registrar o imóvel. Sem ela você não registra, só com auto você não registra. Então, se o juiz não emite, você não registra. Então, se ficar parado lá, você não vende imóvel, não faz nada, né? Então, para evitar isso, a própria justiça, né, tem
passado muitas funções para o extrajudicial, para cartórios, né? Então, essa é uma das funções que passou também para competência ali do tabelião de notas, emitir cartas de sentença, que nada mais é do que o tabelião ele vai olhar o processo, vai ver que teve uma arrematação, vai ver que já passou o prazo de recurso, não teve recurso, ela está perfeita, acabada e retratável, ele vai fazer lá um documento informando essa situação. E esse documento, ele tem a mesma força, o mesmo direito, a mesma força legal da carta de arrematação. Então você pega esse documento, que é chamado carta de sentença, leva no registro de imóvel e registra com a carta de sentença. Qual é a vantagem disso? É rápido, você chega lá na segunda-feira, pede e na sexta-feira já está pronto. Custo barato ali, barato que eu digo em relação ao valor do imóvel, né? E ao ganho que você vai ter com a celeridade do teu procedimento, ali, sei lá, 400, 500 reais, vai depender do valor do imóvel, que é tabelado os emolumentos de acordo com o valor do imóvel. Agora, tem procedimento, tem que estar trânsito julgado, não pode ter recurso, se tiver recurso, o tabelião não vai fazer a carta de sentença e tem que comprovar o recolhimento do ITBI. Então é uma grande vantagem para você não ficar dependendo da justiça. A gente já fez aqui uns 2 ou 3 casos que estava muito parado na justiça, a gente fez aí a carta de sentença e deu registro, deu muito certo aí, sem nenhum problema, né? Wagner Barbosa, bom dia. Matrícula muito antiga e de responsabilidade do leiloeiro colocar ela no site atualizada ou minha aí atrás. Bom, não há nenhuma previsão dizendo que o leiloeiro tem que colocar a matrícula atualizada do imóvel. Ele tem responsabilidade de colocar todos os ônus e gravames. Normalmente a matrícula não está atualizada, não está muito atualizada. Tem alguns que estão bem defasados e tem uns que tem ali 2, 3 meses de atraso. Agora, é função sua de arrematante correr atrás. Não vou confiar só no que o cara está fazendo o trabalho dele. Então, cabe ao arrematante pegar a matrícula atualizada para ver se surgiu alguma coisa na matrícula. Até porque depois que saiu o edital, pode ter entrado lá uma indisponibilidade, algum ônus, uma penhora de um processo que você não tomou conhecimento. Então, é função do arrematante diligente, proativo, correr atrás dessa matrícula atualizada. Não ficar esperando que o leiloeiro coloque ali a mais atualizada. Até porque o leiloeiro colocou um mês depois mudou. E ele não vai ficar toda hora atualizando matrícula ali de vários leilões. Então, cabe aí ao arrematante correr atrás da informação mais atualizada. O mais interessado no negócio é o arrematante. Então, o arrematante ele não pode confiar na informação do leiloeiro, da matrícula que está lá, não. Tem que ir atrás e buscar a informação mais relevante, né? Bené Reis, sempre que o leilão for extrajudicial, podemos entender que foi um imóvel retomado pelo banco? Em regra sim, mas nem sempre, né? Leilão extrajudicial é qualquer leilão que não é na justiça. Uma pessoa pode vender o seu imóvel em leilão. Por exemplo, uma empresa pode vender lá o seu imóvel em leilão. É comum em carros, né? A empresa lá tem uma frota de carros, já está velha, quer trocar a frota, ela bota para leilão. Não há necessidade de ser retomado, origem ali de um contrato financeiro. A regra geral é que seja, né? A maior parte aí é leilão de imóvel retomado, mas nada impede de que possa ser vendido em leilão extrajudicial, sem justiça, via leiloeiro, sem envolver qualquer questão de financiamento. O cara tem um imóvel, a empresa tem um imóvel, quer vender, coloca um leiloeiro. Mas assim, 99% aí das vezes dos leilões extrajudiciais são imóveis retomados, né? Cláudio Medeiros, como saber dos leilões? Onde procuro? Cláudia, né? Sou leiga. Bom, a atividade da leiloaria, ela é regida, né? Regulamentada pela junta comercial. Para exercer a atividade tem que ser previamente aprovado lá na junta comercial. E na junta comercial vai ter a lista dos leiloeiros oficiais. Então você entra lá no site da junta comercial do seu estado, bota aí lista de leiloeiro do estado do Rio de Janeiro. Junta comercial, lista do leiloeiro. Você entra lá que você vai achar essa relação dos leiloeiros. Aí você busca lá, às vezes no próprio site da junta comercial tem já o site do leiloeiro, ou você busca na internet os grandes leiloeiros, aí, Mega Leilões, Zuckerman, tem vários leiloeiros que você pode buscar e fazer a procura ali de acordo com o seu perfil, o tipo de imóvel que você quer, a localidade que você quer. Então tem que fazer essa pesquisa aí e sempre tentar confirmar a validade ali, a autenticidade do leiloeiro via junta comercial, né? Como checar se outro leilão está ocorrendo ao mesmo tempo? Vamos lá, se tiver ocorrendo leilão judicial, aí vai ter que ter um processo.
você vai pegar o CPF do devedor e pesquisar nos tribunais de justiça para ver se existe processo em andamento. Tendo processo, você vai baixar o processo e verificar ali se tem leilão ou não. Agora, pode ser que já esteja na própria matrícula a penhora, dizendo que tem um outro processo em andamento. Aí você vai ter que olhar esse processo para verificar se está tendo leilão ou não. Então, o procedimento é esse. Normalmente, jogando ali o endereço do imóvel no Google, se tiver leilão, em regra, já aparece ali. Mas é confirmar também com essas pesquisas judiciais para ver se há processo em andamento. Rodrigo Arruda 182 perguntando quando pagar o condomínio. A partir de quando, né? Se é do auto de arrematação, da carta de arrematação ou da emissão na posse. O condomínio está cobrando a partir da arrematação. Não, boa pergunta. Já vi na justiça diversas decisões, mas a maior parte dela diz que é a partir do auto. Mesmo que você não tenha posse, a partir do auto, o arrematante já é responsável por condomínio. Já vi decisões em sentido contrário também, que seria da carta, e já vi até que seria da emissão, mas o grosso das decisões é a partir da assinatura do auto da arrematação, que é considerada a arrematação perfeita, acabada e retratável. Agora, o que a gente faz, e às vezes dá certo, na hora que arremata, né, você vai peticionar ao juiz ali para expedir carta de arrematação, emissão na posse, você também formaliza ali pedindo, né, pedir é de graça. No máximo que você vai ter é um não, ou o juiz vai te ignorar, dizendo que a cobrança ali de condomínio só seja realizada a partir da efetiva emissão na posse e que o valor da arrematação seja utilizado para pagar o condomínio até a emissão. Tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita. Pedir é de graça, não custa nada. Então a gente faz isso já de regra. Algumas vezes cola, dá certo, algumas vezes não cola, não dá certo. Sendo o produto da arrematação ali suficiente, né, para pagar tudo, às vezes o juiz diz assim, já libera. Às vezes não, então não custa pedir, né? Mavel, bom dia, estou querendo comprar um imóvel no leilão. E como vejo, pois sei que ele vai a leilão, agora só não sei aonde é. E tem como com endereço? Bom, parece que a pessoa sabe que o imóvel está sendo leiloado, de repente no próprio condomínio, e não sabe onde vai ser leiloado. Bom, primeira coisa, você pode pesquisar pelo endereço na internet, como eu falei, né? Tudo hoje está na internet, os editais são publicados na internet. Então, normalmente uma busca rápida ali pelo endereço, se tiver algum edital, normalmente acha. Agora, se não tiver e você sabe qual é a unidade, às vezes é do seu prédio, conversar com o síndico pode passar informação. Se você tiver ali o dado da pessoa, pelo CPF da pessoa, você consegue achar o processo. Não sei o nome da pessoa, mas sei, é uma dívida de condomínio, por exemplo. Sei o CNPJ do condomínio, busco ações judiciais em andamento em nome do condomínio, você acha também. Então tem diversas formas de obter essa informação. Então, normalmente jogando o endereço na internet, aí, se tiver alguma coisa, já aparece. Pode catar aí com o síndico também, se for dívida de condomínio, CNPJ do condomínio. Se você sabe quem é o autor da ação, tem o CPF dele, ou sabe se é uma empresa que é a autora da ação, tem o CNPJ aí, ou do executado. Pela internet você acha aí no site do Tribunal de Justiça, você vai achar, vai identificar e saber onde está ocorrendo o leilão. Beleza, galera? Vamos para a próxima aqui. Júlia Pereira. Quando compra em leilão, a gente tem que assumir as dívidas do antigo dono ou elas são zeradas? Bom, boa pergunta. Ela falou aqui dívidas do antigo dono. Não sei se ela está falando a dívida especificamente da pessoa ou dívida do imóvel. Que a gente tem que fazer uma diferenciação aqui, né? Tem dívida que é da pessoa, do CPF, vinculada à pessoa, e tem dívidas que é do imóvel. Uma dívida, por exemplo, de água, luz, é dívida do CPF. Uma dívida trabalhista não pode passar para o arrematante. Agora, a dívida de IPTU e condomínio é dívida do imóvel, dívida do bem. Essa sim pode passar para o arrematante, a depender do que está previsto no edital. Então tem que olhar o edital e verificar o que está prevendo lá. Eu já falei aqui que tem 3 cenários, né? O edital pode expressamente, muito claro, liberar o arrematante dessas dívidas, aí você não tem problema nenhum. O edital pode citar a dívida e não falar nada de quem é o responsável. Aí já a decisão do STJ dizendo que nesse caso a responsabilidade é do arrematante. E o edital pode ser totalmente omisso, não falar nada que tem dívida nem quem é o responsável.
aí pela teoria o arrematante estaria liberado. Mas, como pode ser uma dívida de valor alto, é bom reforçar ali com o leiloeiro para você não ter dúvida que está entrando num negócio ali certeiro, que eventualmente não pode sobrar nenhuma dívida para você depois, né? Prosseguindo aqui, vamos ver, pergunta ao vivo. Imóvel locado, se acordar ficar alugado por alguns meses, o arrematante que recebe o aluguel, condomínio e IPTU, bom, como eu falei aqui, aí você vai ter que conversar lá com o locatário e verificar se ele tem interesse em manter essa locação ou não. É claro que efetivamente é só com a emissão na posse que você tem efetivo direito ali a usufruir, receber, né, esse fruto do imóvel, que é o aluguel. Mas é aquele negócio, conversar com o locatário. Ele aceitando, aí já faz o pagamento ali, é direto para você, vocês combinam se vai manter a locação, se não vai manter, se vai aumentar valor, diminuir valor, se vai acabar com a locação. Então tudo isso é negociável. Busque sempre a negociação. Justiça é o último caso. Justiça demora, justiça tem custo. Então 90% das vezes você vai resolver isso de forma amigável. Entre em contato e negocie, que a negociação sempre é a melhor solução. Se conseguir negociar, ótimo. Se não der para negociar, aí não tem jeito. Aí é via justiça, né? No leilão judicial, após a emissão da carta de arrematação e emissão na posse, o arrematante deve contactar o oficial de justiça para acelerar a posse? Deve, com toda certeza, porque não dá para ficar esperando o andamento natural das coisas. Tem que ficar cobrando. O interesse maior é seu. O oficial de justiça lá tem 30 imóveis para fazer aí a emissão na posse. Cara, ele vai fazer o que der ali, no momento que der. Você tem que correr atrás. Se você tem urgência, fica ligando, cobra lá, fala, pô, e aí, vai fazer emissão? Vai ser quando? Então cabe ao arrematante ficar com essa postura ativa, né, em cima ali do oficial de justiça, ligar lá para a central de cumprimento de mandado, identificar quem é o oficial de justiça que está responsável por essa emissão na posse, pedir o contato, ligar, agendar, passar os dados todos aí para poder facilitar e acelerar essa emissão na posse, né? Ana Zocante, né? O cartório de registro de imóvel pode se negar a registrar porque tem penhora e bloqueio? Pode isso? Bom, penhora em si, ela não torna o bem indisponível, regra geral, exceto se for penhora da Fazenda Nacional, aí torna indisponível. Se for uma penhora da Fazenda Nacional ou uma ordem de disponibilidade ou até bloqueio mesmo, aí entra naquela regra que pode ser, se você seguir lá o provimento, não lembro o número aqui, não sei se é 39, depois me corrija aí, do CNJ, que tem lá falando especificamente sobre disponibilidade. A regra diz que a carta de arrematação tem que constar a informação de que aquela arrematação ela se sobrepõe às ordens de disponibilidade. Então, se tiver, aí não tem como o registrador negar. Se não tiver, que a regra é que não tem, os juízes não expedem a carta nesse modelo aí, dizendo que se sobrepõe a eventual ordem de indisponibilidade, de bloqueio, nem nada, aí alguns registradores têm devolvido, pedindo para que primeiro você providencie a baixa dessa ordem de disponibilidade ou até de eventual ordem de bloqueio da matrícula. Se tem bloqueio, o registrador não pode fazer nenhum ato na matrícula, para aí sim ele fazer o registro do seu imóvel. Então verificar qual é efetivamente a penhora ali que está impedindo ou travando, conversar com o registrador, para ele normalmente vai te dar o norte, né? Tem que primeiro baixar, aí você vai ter que pedir lá no juiz que determinou aí essa indisponibilidade ou bloqueio. Cláudia Moda Íntima, normalmente todos os leilões fazem parcelamento, usam o FGTS, vamos lá, parcelamento é no judicial, é diferente de financiamento, no financiamento tem juros, é feito normalmente para o banco, parcelamento não tem juros, essa correção monetária da prestação é feito no judicial e só vale se não tiver lance à vista. Financiamento é em banco, então o banco define se vai ter financiamento ou não, o edital que vai dizer. Normalmente tem financiamento aí em venda direta, né? Primeira, segunda praça às vezes não tem à vista, e aí na venda direta o cara financia, vai ter que olhar o edital para ver qual a previsão.
FGTS, a mesma coisa, né? Leilão é da Caixa, você vai ter que olhar na descrição do imóvel, aceita o uso de financiamento de FGTS, não aceita, então vai ter lá na previsão, cada imóvel tem a sua peculiaridade, então vai ter que olhar a previsão específica daquele imóvel para ver se aplica ou não. Trame cunha para arrematar precisa do valor integral do imóvel, já entra nessa regra que a gente está falando, vai olhar o edital vai dizer se aceita financiamento, se não aceita, se é leilão judicial, se cabe o parcelamento ou não. Leilão normalmente da Caixa pode aí dar 5% de entrada e financiar o restante, demais banco em regra 20% de entrada e financia o restante. Cláudia Elísia, gostaria de comprar um apartamento, mas tenho medo de não receber. Bom, não sei se é receber o apartamento ou se é receber o valor da venda depois. Bom, mas tudo é feito com segurança, né? É um procedimento feito na justiça, se for leilão judicial, ou por banco, via leiloeiro, que tem fé pública. Então, receber, eu entendo, o imóvel, para receber o imóvel, entre aspas, assim, ter a emissão na posse. Se for leilão judicial, vai ser uma ordem de emissão na posse. Se for extrajudicial, você vai tentar de forma amigável, que resolve na maioria das vezes. Se não der certo, uma ação de emissão na posse. Agora, receber o pagamento, se for financiado, no banco, normalmente vai ser uma entrada, o banco vai depositar direto na sua conta o restante, né, o financiamento. Se for compra à vista, aí é você fazer um contrato bem fechado ali, né? Pegar uma entrada de sinal, que se o cara não pagar o restante, esse sinal fica contigo ali, né? Princípio de pagamento, né? Uma promessa ali irretratável, o cara não pode desistir, se desistir, você fica com esse dinheiro. Então os contratos já são padronizados nesse sentido aí de dar segurança para quem está vendendo e para quem está comprando também. O cara que está vendendo também não pode desistir, senão vai ter que devolver o sinal que recebeu e mais o mesmo valor. No leilão extrajudicial da venda direta, o valor mínimo para financiar seria 50 mil. A Caixa tinha padronizado esse valor de 50 mil para poder fazer o financiamento, mas tem que ficar olhando porque a Caixa atualiza com frequência esses valores que ela utiliza de referência. Mas a última informação que tinha aí era 50 mil, pode ser que tenha atualizado. Pereira 11, qual o nome do escritório advogado parceiro de vocês? A gente tem parceria com a Oliveira Gormide, né? A advocacia ajuda as nossas arrematações, quando a gente tem necessidade de participação aí de advogado para peticionar nos autos, ou eventual recurso, né? Eventual defesa. E também faz parceria aí com os nossos mentorados Smart, tem um plano aí de benefício para mentorados Smart, né? Valores bem acessíveis ali para que todo o mentorado consiga efetivamente dar sequência na arrematação, que a arrematação em leilão judicial vai precisar de um jeito ou de outro de um advogado ali, nem que seja só para chegar lá e dizer que arrematou e pedir para dar andamento no processo. Wagner Barbosa falando que leilão extrajudicial, escritura já está pronta, imóvel está ocupado, como fazer a retirada? Bom, se for seguir aqui a legalidade estrita, só é dono quem registra, aí eu te diria assim, espere o registro para começar a emissão na posse. Mas aí você vai perder um tempo considerável e tempo para quem arremata é dinheiro. Então, você já pagou, já tem a escritura, você já pode iniciar os procedimentos. Notifica o devedor extrajudicialmente, né, uma cartinha lá com aviso de recebimento dizendo que você arrematou o imóvel, dá um prazo para ele desocupar, dá o seu contato lá, pede para entrar em contato e coloca até nessa notificação a taxa de ocupação que é prevista lá na lei de alienação fiduciária, que se ele ficar lá, cada mês que ele fica, ele tem que te pagar 1% a título de ocupação, né? 1% do valor de mercado do imóvel, a título de taxa de ocupação, né? Como se fosse um aluguel, entre aspas. E normalmente isso resolve, o cara vai entrar em contato contigo, ou você entra em contato com ele e tenta essa tratativa amigável. Normalmente resolve, 90% das vezes, mas tem que ser flexível, tem que se colocar no lugar do cara. Às vezes você vai ter que oferecer uma ajuda financeira. Não, eu te ajudo aqui com as despesas da mudança, eu te dou aqui R$3.000 por esses imóveis planejados que você colocou no imóvel, te pago 3 aluguéis iniciais aqui. Você tem que dar uma ajudinha para o cara desocupar. Às vezes é melhor você ajudar, reduzir um pouquinho o teu lucro ali, mas acelerar o procedimento. Porque se não acelerar, se não tiver o acordo, aí vai ter que ser pela justiça, vai ter que ter advogado. Então, às vezes é melhor
perder um pouquinho nessa negociação, mas ganhar no todo. Então, normalmente é isso. E aí, se não deu nada certo, aí sim entrar com ação de missão na posse. A lei lá, ela favorece o arrematante, diz lá que o juiz expedirá eliminar para que o ocupante desocupe o imóvel em até 60 dias. Mas normalmente não precisa. Se fizer uma negociação aí bem feita, tem que ceder um pouco também, não pode querer ganhar em tudo. Tu vai ter que ceder um pouquinho ali, entender o cara, dar um prazo para ele, conversa, entende a situação dele. Às vezes ele precisa de um recurso ali, às vezes ele precisa de 3 mil reais para dar de calção no aluguel, no imóvel que ele está alugando. Então, facilitar a saída do cara. É um jogo que ganha-ganha, né? Você perde um pouquinho ali, que é em eventual ajuda financeira, mas você ganha no todo, ganha no procedimento, na agilidade, desocupa o imóvel já está pronto para, de repente, reformar e vender rápido, né? Eliese Machado, arrematei pela Caixa, porém a Caixa ainda não pagou o condomínio, porque existe um processo em andamento de dívida de condomínio, ou seja, a Caixa assume a dívida, ela paga, ela vai pagar, mas ela está questionando alguma coisa, né? Registro o imóvel agora ou espera o fim do processo? O imóvel registra o mais rápido possível. O imóvel é sua, a propriedade só se garante com o registro. Então, se tem alguma demanda ali que a Caixa, que é responsável, registra o imóvel em seu nome logo para não ter problema, já ter condições de colocá-lo em venda. Agora, cobrar a Caixa ali é agilidade também, porque essa eventual ação ela pode atrapalhar a sua venda, né? Você registrou, o cara que está comprando vai fazer uma diligência, vai ver, pô, tem uma ação aqui envolvendo esse imóvel. Aí, às vezes, ele vai ficar com medo, pode atrapalhar a sua venda. Então, é importante acelerar e verificar. Às vezes, é uma dívida de valor pequeno que atrapalha o negócio. Às vezes é melhor você pagar essa dívida para resolver, deixar o seu imóvel redondo, registrar, não tem nenhum óbice ali, do que ficar comprando briga. Então tem que analisar aí o caso concreto. Se for uma dívida de valor alto, é óbvio, né? Deixa a Caixa pagar. Mas quanto ao registro, não tem dúvida. Tem que registrar o quanto antes. Enquanto você não registra, o imóvel não é seu. Ele, inclusive, pode ser penhorado aí com uma eventual dívida do antigo devedor. Então, tem já o título ali hábil a levar a registro, né, o contrato de financiamento, a escritura pública, leva logo e registra o mais rápido possível. Não demole com o registro, porque pode entrar uma ordem de disponibilidade à matrícula e você não consegue registrar. Então, não demole, porque existe lá o princípio da prioridade, né? O primeiro título que entra no registro imóvel, ele tem prioridade, tem preferência a todos os outros. Se entra uma ordem de disponibilidade na matrícula, aí até baixar essa ordem aí, você não registra o imóvel. Então, não demole, registre o mais rápido possível, né? Renata Deluna, cálculo do custo da compra em rematação, 10% sendo 5% do leiloeiro, 5% de documentos, é por aí mesmo? Então, vai depender. Se é venda direta, não tem nem comissão de leiloeiro. Agora, se é um leilão ali normal, vai ter ali a comissão do leiloeiro, 5%, mas eventuais custos, TBI aí você vai pagar de 2% a 3% em regra, né, do valor da arrematação, ou, dependendo do caso, aí, se for judicial, do valor de mercado que a prefeitura atribui, mais custos de registro, escritura, vai passar de 5%. Esses custos extras ali, além da comissão do leiloeiro, os outros custos extras normalmente passam um pouquinho ali de 5%. Então, fazer essa contabilidade prévia. Se quiser saber os emolumentos, você entra lá no cartório, vai ter a tabela de emolumento, tem uma faixa de valores lá que você vai ver mais ou menos quanto você vai gastar pelo valor do imóvel. Quais os sites de leilões de imóveis? São vários sites, né? Para você ter uma lista deles, você pode entrar na junta comercial do seu estado e verificar quais são os leiloeiros que estão habilitados, credenciados a fazer a leiloaria, a exercer a atividade. Então você entra lá, busca na internet o site e faz a análise. Agora, um cuidado com o leilão, está tendo muito golpe de leilão, né? Mas com carro, mas com imóvel também já está tendo, né? Sérgio Luiz aí dizendo que está entrando automaticamente, tá? Então, ter muito cuidado com os sites. Agora, a galera fala para ter cuidado de identificar qual é o site, se o site é falso ou não. Hoje em dia, está quase impossível você identificar o site falso do verdadeiro, que o falso está parecendo mais verdadeiro do que o verdadeiro, porque a galera está com uma expertise tamanha em fraudar que ela replica o site igualzinho o real, com todas as informações, com leilão ativo, com edital, com matrícula, com tudo lá igualzinho. Então fica difícil você se apegar só a identificar o site. Então o cuidado maior é na hora de realizar o pagamento, né?
não realizar pagamento para um terceiro que não seja o leiloeiro, que não seja o CPF do leiloeiro, ou um CNPJ vinculado à atividade ali do leiloeiro. Se for leilão extrajudicial de banco, o lance em si vai para a conta do banco. Se for leilão da justiça, vai para uma conta judicial. Tomar o máximo de precaução possível na hora do pagamento, que aí é realmente a hora do perigo, a hora que o crime se configura ali, se caracteriza, é a hora que você paga e depois que pagou fica difícil, né, de reaver esse dinheiro. Então tome muito cuidado na hora de pagar. Tenha um cuidado antes na hora de identificar o site, sim, tome todos os cuidados, mas na hora de realizar o pagamento, fique muito atento para verificar se está pagando correto. Entre no site da junta comercial, identifique lá de verdade qual é o site do leiloeiro, qual o telefone do leiloeiro oficial, ligue para o leiloeiro, confirme se aqueles dados realmente são dele, se aquele leilão é dele, se aquela conta ali bancária é dele, para não ter nenhum problema aí com o leilão falso, né? Edna Antonelli, PR, onde vejo oportunidade de leilões judiciais nos sites dos leiloeiros, já falei aqui, entra na junta comercial. Tem grande leiloeiro aí que a gente não precisa nem falar nome, né? Mega Leilões, Zuckerman, que tem diversos leilões lá, você pode filtrar. No próprio site do tribunal também costuma ter lá a lista dos leilões que estão em andamento. Então tem várias oportunidades. Agradecemos aqui a presença de todos, muito conteúdo aí, muita pergunta boa, de qualidade. Quem não assistiu, quem pegou no meio do caminho, a live vai ficar salva, pode assistir depois com tranquilidade. Então, galera, obrigado aí pela audiência, agradeço a todos, desejo aí uma ótima semana, fiquem com Deus.